Nosso texto base, Êxodo, capítulo 12, do 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerdes, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá a santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma haver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardeis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, irmãos, aqui foi a instituição da Páscoa para a nação de Israel. Nós sempre temos que ter em mente, irmãos, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que viria a acontecer no Novo. Então, tem muitas coisas no Antigo Testamento foram feitas e Deus instituiu porque era sombra do que haveria de vir, que se completa no Novo Testamento. Então, nós vamos entender por que a instituição da Páscoa ela foi importante e como ela é um simbolismo muito grande que leva a Jesus. A Páscoa ela é praticamente toda simbólica, apontando para Jesus. Claro, foi a libertação do povo lá no Egito, mas as coisas, principalmente o cordeiro, o sangue, é algo que aponta para Jesus.
Então, o Antigo Testamento, a Páscoa, era algo que aponta para algo que haveria de acontecer. E a gente vai entender um pouquinho melhor. Bem, nós todos sabemos do contexto de que Israel estava cativo no Egito. Já tinha havido as 10 pragas, né? As 9 pragas, essa seria a última praga. Então, antes da última praga, Deus institui a Páscoa. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que se nós formos ver a história de Israel, nós vemos a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós vamos vendo Jacó, que depois se tornou Israel. O nome Israel vem de Jacó. Jacó teve o nome trocado por Deus. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser chamado Israel. Então, até a história de José, que José vai para o Egito, a Bíblia vem contando uma história de uma família, que começou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Vem contando a história de uma família que tinha uma promessa de Deus sobre eles, que Deus deu a Abraão: de ti farei uma grande nação. Então, até a entrada do povo no Egito, a história na Bíblia vem contando a história de uma família. Mas aqui, a partir deste momento aqui, começa a se contar então a história de uma nação. Deixou de ser a história de uma família. E aquela promessa que Deus havia feito lá para Abraão, ela se cumpre aqui, porque Israel já é uma nação na saída do Egito. E a partir daqui, Deus começa então a chamar Israel de nação, de congregação, a congregação de Israel. Então não é mais a história de uma família apenas, mas agora então começa a história realmente da nação de Israel. Então é importante a gente fazer essa ligação. Quando a gente lê na Bíblia, né? É uma página atrás da outra, a gente não percebe quantos anos se passaram. O povo ficou no Egito cerca de 400 anos. Quantas pessoas foram para o Egito? Cerca de 70 pessoas. Então, veja só. Cerca de 70 pessoas vão para o Egito. Era a família, eram pessoas ligadas à família de Israel. Agora, 400 anos depois, existe uma nação dentro do Egito, né? Então, é bom para essa diferença que às vezes a gente não percebe na leitura bíblica. Então, se passaram 400 anos, e aí, daquelas 70 pessoas, surgiu a nação de Israel, a nação que Deus tinha prometido lá para Abraão. Era uma realidade agora, mas uma nação escrava. Então, nós sabemos a história e tal. Eu vou ler aqui um pouquinho só para vocês entenderem. O nosso texto nos mostra a instituição da Páscoa. Essa instituição, segundo o texto, deveria ser anual. Tá? Ela é algo que não foi feito só para aquela vez. Jesus institui a Páscoa, Deus institui a Páscoa e o povo deveria estar anualmente comemorando a Páscoa. E aqui diz que era estatuto perpétuo, quer dizer, algo que deveria ser feito sempre. Os filhos dos filhos dos filhos deveriam continuar, por quê? Porque havia toda uma tradição nessa, e era a saída deles da escravidão. Então, é estatuto perpétuo para os judeus. E aí, tudo isso, irmãos, esse livramento que Deus dá lá para o Egito, ele significa o grande livramento que Deus deu ao povo lá, mas também ele simboliza o grande livramento que Deus daria através de Jesus. Por isso que a gente vê no Novo Testamento, Paulo fala em 1 Coríntios 5:7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. João Batista, quando Jesus foi se batizar, o que João Batista diz? Eis de Deus que
tira o pecado do mundo. Então, antes de Jesus se sacrificava um animal, mas o animal não tirava o pecado, ele só encobria o pecado. Mas, então, quando Jesus vai se batizar, João Batista, de longe, fala, ó, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora já não encobre mais, mas tira. E Paulo chama Jesus do Cordeiro Pascal. A Páscoa tem muito a ver com o Novo Testamento. Há algumas coisas que eram prescrição para a Páscoa. Os preparativos deveriam ser realizados à data, primeiro mês do ano, que usa aqui o nome de Abib, na língua cananeia. E mais tarde passou a usar o nome babilônico de Nissan. Então, esse mês de Abib, ele corresponde ao nosso calendário entre março e abril. Entre os meses de março e abril, tá? Mas era o primeiro mês do ano para eles, entendeu? Quem sabe o judeu não comemora o ano novo que nem nós comemoramos. Eles seguem esse calendário. Nós seguimos o calendário romano que foi feito depois de Jesus. Os judeus continuam no calendário lá. Então, eles não comemoram o ano novo na mesma data que a gente. Porque eles comemoram o ano novo nessa data. É entre março e abril, mais ou menos, do nosso calendário. Então, entre março e abril, Deus falou, ó, no primeiro mês, no 10º dia do mês, vocês vão lá, vão escolher um carneiro, um cordeiro ou uma cabra, um macho sem defeito, né, de 1 ano, toda aquela especificação do animal que era para ser sacrificado, mesma especificação para a Páscoa. E no 14º dia do mês, então, vocês vão sacrificar esse cordeiro. Então, esses dias entre o 10º e o 14º dia, era um tempo em que o animal ficava tendo uma alimentação diferenciada para se livrar de toda uma alimentação errada, ou com uma alimentação que não era própria para um animal que fosse ser sacrificado. Então, ele tinha 4 dias para ter um outro tipo de alimentação, ser preparado, então, para o sacrifício. Então, a Páscoa ocorreu nos meses entre março e abril. E no dia 14º. E era, então, a saída do Egito. Ia se dar a saída do Egito. O modo de celebrar. Cada família deveria sacrificar o cordeiro. E as especificações eram, olha, se a família é muito pequena, não vai dar conta de comer tudo, então vê com o vizinho, reúne ali com o vizinho, vê quantas pessoas tem, quantos precisam para comer todo o cordeiro, porque a especificação era que deveria ser comido toda a carne, da noite até de manhã. Então, digamos, uma família só do Mike e a Taimara não conseguiria comer, né? Então, é só, reúna ali os vizinhos, veja quantas pessoas precisa para comer toda a carne, então, se reúnam. Vocês vejam como é importante, desde a instituição da Páscoa, é importante a comunhão. Deus sempre, a comunhão, comum junto com os seus vizinhos, se reúnam, né? Não desperdice, mas se reúna para comer toda a carne. Vocês sabem o que quer dizer Páscoa? A palavra Páscoa? Passar por cima. Por quê? Porque Deus diz que quando ele visse o sangue nos umbrais da porta, ele passaria por cima da casa. Tá? Então, Páscoa é essa palavra, passar por cima. Isso que simboliza Páscoa. Tem nada a ver com coelhinho e ovo de chocolate. Páscoa é passar por cima. E aí algumas especificações. Os pães
Asmos ou ázimos é a mesma coisa, tá? É um pão sem fermento. Seria mais ou menos... Quem aqui conhece o pão sírio? É mais ou menos esse tipo de pão. Ainda o pão sírio dos dias de hoje vai um pouquinho de fermento, né? Mas o pão lá era totalmente sem fermento. Por quê? Porque o pão sem fermento simbolizava a pressa. Eles não iam ter tempo de deixar a massa fermentando para fazer o pão. Porque, irmãos, hoje a gente quer fazer pão, a gente vai lá, compra o fermento e faz o pão, né? Naquele tempo não tinha fermento industrializado. Então, o que se fazia? Guardava um pedaço da massa de um dia para o outro, e aquele pedaço fermentava a massa de hoje, entendeu? Era um processo trabalhoso, hein? Coitada das mulheres, fiquei pensando, fazendo esse estudo, né? Todo dia elas tinham que fazer o pão. Por quê? Porque aquele fermento não podia se perder, né? É aquilo que elas mantinham o fermento. Então, se guardava um pouquinho do pão fermentado de hoje para misturar amanhã e fazer outro pão. Então, era assim. Mas aqui era para ser um pão sem fermento, que simbolizava a pressa. O pão sem fermento simboliza isso, a pressa mesmo. Que eles não iam ter tempo de esperar a massa fermentar. Porque, claro, irmãos, que o fermento assim não é tão rápido quanto o fermento que a gente conhece hoje. O fermento que a gente conhece hoje, industrializado, em pouco tempo você consegue fazer o pão, né? Ele leveda rapidamente. Mas nesse processo antigo não levedava rápido, entende? Era demorado o processo. Então, esse é o significado do pão sem fermento. O outro era as ervas amargas, era para ser comido com pão sem fermento e ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam o tempo de sofrimento que eles passaram no Egito. Simbolizava todo o sofrimento da nação de Israel no Egito, né? Uma coisa amarga, difícil de comer. O que seriam as ervas amargas? Alguém sabe aí? Irmãos, as ervas amargas é o que hoje a gente conhece como salada mais tipo almeirão, chicória. Se bem que eu não acho a chicória amarga, adoro. Almeirão, chicória, essas verduras mais fortes, entendeu? Era isso, as ervas amargas eram isso. Então, não é nada muito extraordinário, as ervas amargas, mas isso simbolizava o tempo que eles passaram lá no Egito. O principal da Páscoa não é os pães, nem as ervas. O principal da Páscoa é o cordeiro. É o cordeiro que simbolizava a Páscoa. E por que que o cordeiro é tão importante na Páscoa? Porque, irmãos, um inocente precisou morrer para que a morte não entrasse na casa dos israelitas. O animal era inocente. Ele era inocente. E desde o Éden, por causa do pecado, sempre o inocente morreu. Isso aconteceu, o primeiro derramamento de sangue por causa do pecado foi no Éden. Vocês sabiam disso, né, irmãos? Isso é coisa das criancinhas lá, da classe dos pequenos. Quando Adão e Eva se viram nus e tiveram vergonha, o que precisou Deus fazer? Matar um animal para fazer a roupa para eles. Então, ali houve o primeiro derramamento de sangue por causa de pecado. Então, Adão e Eva pecaram e um inocente morreu por causa do pecado. O animal não tinha culpa do pecado, mas ele precisou morrer. Então, aqui também, o cordeiro, o sangue dele precisava estar, porque se não estivesse ali, morria o primogênito da casa. Então, esse sangue, ele precisava ficar na porta. E então, por isso o nome Páscoa, para que o anjo da morte passasse por cima da casa. Aqui eu não
vou entrar, aqui eu não vou matar ninguém. Essa casa está salva. Irmãos, vocês ficam pensando, quantas pessoas saíram do Egito, mais ou menos? Vocês imaginem esse tanto de pessoas, 600 mil homens, e contavam homens mesmo assim, homens já adultos, não se contava meninos, por exemplo. Aqui está falando de homens adultos já. Vamos contar que cada homem adulto tinha uma família, não é? Uma esposa, um filho. No mínimo 5 filhos. Naquele tempo, né? Era bastante, não tinha nada para... Vocês imaginem quantos cordeiros ou cabritos foram mortos em decorrência da Páscoa. Vocês imaginem o número de animal que foi morto. Vocês imaginem, quem aqui já foi em lugar que mata animal? Ou já viu? O cheiro é bom, né, irmão? Sangue tem um cheiro ruim, né? Forte. Vocês imaginem esse cheiro de sangue. Esse sangue, ele foi visto por muita gente. Os egípcios viram o sangue ali derramado. E todo mundo que via o sangue, foi morto algo aqui. Algo morreu aqui, para esse sangue. Então, vocês imaginem como foi essa mortandade ali de animal, para fazer a Páscoa. Bem, o sangue, então, marcava a porta da casa em que não morreria ninguém. E o anjo da morte passou, e nós sabemos a história, né? A casa que estava com sangue não foi atingida. E vocês imaginem, irmãos, porque depois disso, então, o faraó deixa o povo ir. Vocês imaginam a dor, o luto que o Egito viveu? Porque a morte era de todo primogênito, tanto humano quanto animal. Os animais primogênitos também morreram. Vocês imaginem o luto, o choro que havia no Egito? Quantas casas que os pais, o filho está morto. Quantas casas que às vezes morreu o pai e o filho, porque o pai era o primogênito. O luto, a dor que houve no Egito por causa do faraó que não deixou o povo sair. Quanta dor, quanto sofrimento houve ali quando o anjo da morte passou. E aí então Israel sai. Só que Deus havia dito que esta festa, a Páscoa, era para ser celebrada por estatuto perpétuo, por todas as gerações. Enquanto o povo estava no deserto, eles não celebraram a Páscoa. Só Josué vai celebrar a Páscoa um pouquinho antes de entrar na terra prometida. Então, e até hoje, os judeus celebram a Páscoa. Exatamente como a Bíblia diz. Eles comem a carne do animal, cozida, assada, com pães ázimos e ervas amargas, exatamente como aqui. E o pai, a pessoa mais velha da casa, ela tem a função de contar a história para os outros sobre o porquê da Páscoa, o porquê que estamos celebrando a Páscoa. Então, o povo de Israel celebra a Páscoa, e aí, aqui foi uma celebração íntima, né? Feita dentro das casas. Depois, quando o templo é construído em Israel, que a nação já está uma nação firmada, e o templo é construído, esse ritual, principalmente do sacrifício, da morte dos animais, passa a ser feito no templo, não mais nas casas. Então, eles iam, os sacerdotes sacrificavam o animal, e depois eles pegavam a carne do animal para levar e assar. Daí todo o ritual de sacrifício
passou a ser feito no templo. Então, a carne deveria ser toda comida. Bom, o que eu estou falando? Isso aqui foi a saída do povo do Egito, para eles lembrar de onde Deus tinha tirado eles, do sofrimento, da escravidão, para uma terra, como diz a Bíblia, onde mana leite e mel, uma terra boa, uma terra frutífera. Tudo que eles plantariam ali viria, era uma terra próspera. Então, eles iam sair de uma escravidão para um lugar bom que Deus tinha preparado. Então, essa foi a Páscoa. Mas, por que ela é um espelho do Novo Testamento? Quando é que foi instituída a ceia do Senhor? O que Jesus estava fazendo? Celebrando a Páscoa. A Páscoa judaica, é essa Páscoa aqui. Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa. Então, essa festa da Páscoa durava 7 dias. Tá? Se vocês vão ler no Antigo Testamento, vai estar a festa dos pães asmos. A festa da Páscoa é a mesma coisa, tá? Não é 2 festas. Não é a festa dos pães e a festa da Páscoa. É uma coisa só, tá? Às vezes, no Antigo Testamento, celebrou a celebração da festa dos pães asmos. Era a Páscoa, tá? É a mesma coisa. Jesus manda os discípulos celebrarem esta Páscoa e é instituída a ceia. Neste momento, é instituído a ceia do Senhor. Jesus está ali, comendo a Páscoa com os discípulos, e Jesus foi morto em que época? Da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha que morrer na Páscoa, irmãos. Entendeu? O Cordeiro precisava morrer na Páscoa. Era na Páscoa que o Cordeiro da salvação, que salvou o povo do Egito, morria. Entende? Então, Jesus precisava morrer na Páscoa. Ele vem e institui, então, a ceia. A santa ceia do Senhor. E a ceia é algo extraordinário que hoje, infelizmente, muitos cristãos levam na brincadeira. Jesus, ele então celebra a ceia, e eu estava vendo esses dias uns estudiosos falando que na época de Jesus, então, ali em Israel, tinha cerca de 60 a 180 mil judeus. Israel, na época de Jesus, já estava sob o domínio romano. E já tinha havido muitos judeus que tinham saído de Jerusalém. Mas na festa da Páscoa, eles voltavam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, segundo estudiosos, era mais ou menos esse número de pessoas que circulavam em Jerusalém na época da Páscoa. E, como eu falei antes, passou-se a fazer a celebração à morte do animal no templo. Então, vocês imaginem, segundo os estudiosos, mais ou menos se sacrificava 250 mil animais na festa da Páscoa. E esse sacrifício era feito num dia só, irmãos, porque é no 14º dia. Vocês imaginem quantos sacerdotes precisavam estar no templo para matar essa quantidade de animal para fazer o sacrifício da Páscoa. Dizem que o sangue, era tanto sangue que escorria dos animais ali, que o rio que passava em Jerusalém ficava por muitos dias vermelho, manchado com o sangue desses animais. Então, todos que passavam e viam o sangue ali, sabia que houve morte, né? Irmãos, por isso que o sangue do Cordeiro é tão importante. Quando Jesus institui a ceia, o que Jesus diz? Quando ele pega o cálice, este é o meu
sangue derramado por vós. O Cordeiro de Deus precisava morrer, porque o sangue dele precisava estar aspergido, não nos umbrais da porta agora, mas sobre cada um de nós. Irmãos, no reino espiritual, todo mundo sabe quem é cristão, porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós. O sangue do Cordeiro lá no passado nas portas, visível humanamente. Hoje o sangue do Cordeiro está sobre nós também, aspergido sobre nós, mas no reino espiritual, não no reino físico. Nós não vemos, mas ali na cruz, Jesus derramou seu sangue para que nós fôssemos marcados pelo sangue do Cordeiro. Marcados para quê? Porque o anjo da morte não tem mais poder sobre nós. Não tem. O anjo da morte não podia matar ninguém que estava na casa com o sangue aspergido. Assim é. A morte não tem mais domínio, irmãos, sobre nós. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro de Deus está sobre nós, foi aspergido sobre nós. Então, a morte, ela vê e ela sabe, aquele lá, aquele não é mais acessível a mim. Vocês entendem o porquê do sacrifício de Jesus na cruz? E o quão importante é a ceia do Senhor, porque Ele disse: fazei isto em memória de mim. Quando Ele pega o pão e disse: este é o meu corpo. Quando Deus pega o pão e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. O que tinha que fazer com a carne do cordeiro? Tinha que comer, né? Tinha que comer a carne do cordeiro. Por isso que Jesus pega o pão e diz: isso aqui é o meu corpo. Isso aqui simboliza o meu corpo. Nós não precisamos matar um cordeiro, comer a carne dele, mas a hora que nós participamos da ceia, é memorial. Eu preciso trazer a memória que alguém entregou sua vida por mim, para me redimir dos pecados. Quando Jesus institui a ceia, e a ceia então é para a igreja, porque Jesus sabia da sua morte, sabia que ele já ia morrer ali, acabando a ceia, ele vai para o monte orar, e ali ele já é preso e morto. Então Jesus sabia, e Jesus está instituindo a ceia, porque dali começa a contar então não mais a história de um reino, da nação de Israel. A partir de Jesus se conta a história de um povo de Cristo, um povo de Deus, independente de cor, de raça, de língua, de nação. Então, a ceia é para a igreja. A ceia foi instituída por Jesus para a igreja dele. A igreja, porque nós, irmãos, nós gentios que somos, quem não é de Israel é gentil. Nós, gentios, não temos por que celebrar ceia. Nós não saímos de cativeiro nenhum do Egito. Nós não fomos cativos no Egito. A Páscoa, né? Desculpa, falei assim. Nós não fomos cativos, então nós vamos celebrar a Páscoa por quê? Comer pão ázimo, ervas amargosas. Lembrar o quê? Não tem nada, nós não fomos cativos. Mas a ceia, a Páscoa lá, era o simbolismo de Jesus aqui, né? Então Jesus, ele institui a ceia para lembrar que sim, precisou um inocente morrer para remir os pecados da humanidade. E quando eu participo da ceia, é isso que eu tenho que trazer à memória. Quando
a ceia ministrada, é isso que tem que estar na minha mente. Isso aqui não é o sangue de Jesus, mas simboliza o sangue de Jesus. Esse sangue é de um inocente. Ele não merecia a morte, ele não tinha pecado, ele não fez nada errado. Mas ele precisou morrer para que eu vivesse. Ele morreu para que eu pudesse viver. O cordeiro no Egito morreu para que o primogênito vivesse. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Um inocente morreu por pecadores. É isso a ceia. O pão é o corpo. Tinha que comer toda a carne do animal morto. Então o pão simboliza que Jesus, ele entregou tudo por nós. O seu corpo, o seu sangue, para que nós tivéssemos vida. Para que nós, então, a morte já não é mais assustadora. Ou ao menos para quem é salvo não deve ser. Por quê? Porque eu estou com o sangue do Cordeiro sobre mim. A morte, aquela morte que me trazia medo antes, agora me traz vitória. E Paulo entendeu tudo tão bem isso, que ele diz para mim, o morrer é lucro. Para morrer, para mim, é a melhor coisa que pode me acontecer, é eu morrer. Por quê? Porque eu vou para o céu. Eu vou para a terra prometida. Não mais humana, como foi para a nação de Israel, mas a celestial. Entende? Este mundo que nos escraviza, que nos traz dor, tristeza, doenças e tudo mais, que não deixa de ser um mundo de escravidão, ele vai passar. Entendeu? Eu vou para a terra prometida, eu vou para o céu. Então, deve haver no meu coração uma alegria ao cear. Saber que Jesus pagou esse preço lá na cruz. Foi o sangue dele que me libertou e me garantiu a salvação. Quando eu falei para vocês imaginarem a dor, o choro e o sofrimento que tinha no Egito, quando o povo saiu, é isso que a Bíblia diz sobre o inferno, não é? Lá haverá choro e ranger de dentes. Não vai ser bom. Não pensem vocês que o inferno é bom. Hoje em dia, tem se feito uma propaganda enorme para se mostrar o inferno mais atraente, né? Um céu não tão atraente e um inferno atraente. Esses dias eu vi uma pessoa falando, uma pessoa conhecida, ela falando assim, o céu deve ser muito chato, eu acho que eu prefiro o inferno mesmo. Por quê? Porque o mundo tem pintado isso. O mundo tem feito de tudo para tornar o céu menos atraente e o inferno mais atraente. Mas isso é uma coisa do próprio diabo. Não acredita, irmãos. É mentira. O que a Bíblia diz é a verdade. Não é o que as pessoas dizem. Não é no céu só vai ter anjinho cantando e lá no inferno vai ter festa. Porque é isso que pinta, né? O inferno é um lugar de festa, de alegria, de bebedeira, não sei mais o quê. E o céu é um lugar cansativo, monótono. Irmãos, isso é o que Satanás está pregando, mas é exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. No inferno só vai haver choro e ranger de dente. E o céu é tudo e muito mais do que qualquer um de nós podemos imaginar. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Deus tem preparado. Vocês imaginem. Isso vale tanto para o céu quanto para o inferno. Entendeu?
toda a tristeza, dor, angústia e tudo mais que você já possa imaginar, o inferno é muito pior. Porque, irmãos, no inferno não vai haver nenhum sentimento, tem aqui, nenhum sentimento nobre. O que são sentimentos nobres? Amor, alegria, paz, bondade, misericórdia. Esses sentimentos vêm de Deus. Eles vêm de Deus. Só que no inferno não vai ter nada de Deus lá. Você vai estar sofrendo, não pense que a pessoa do teu lado vai te ajudar. Porque ela vai estar vivendo o sofrimento dela. Então, o inferno é muito pior do que a nossa mente consegue imaginar. Por quê? Porque hoje a gente tem um sofrimento, seja ele qual for, de enfermidade ou problema financeiro, seja qual for. A gente sofre com ele, mas a gente sempre tem aquela esperança, né? Não, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai passar. Não, daqui uns dias vai acabar todo esse sofrimento. É uma esperança que a gente tem. No inferno não vai haver essa esperança, irmãos. Entende? Acabou o tempo da esperança. Acabou o tempo da misericórdia. Acabou o tempo da graça. A graça se acaba quando a igreja subir. Por que que nós cristãos, para nós a Páscoa não tem sentido? E o que foi feito da Páscoa hoje virou apenas algo comercial, algo voltado para ganhar dinheiro. Coelhinho com ovo da Páscoa, tudo isso veio de crenças pagãs, que foram introduzidas, sabe, quando para mesclar, para deixar todo mundo felizinho. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Se pegou uma festa lá, se trouxe para cá e introduziu no meio dos cristãos para deixar, né, tentar agradar gregos e troianos. Mas a Páscoa que a Bíblia fala é essa Páscoa aqui, que para nós é a ceia do Senhor hoje. Para a igreja é a ceia. Por que que nós, por exemplo, a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e tem mais alguma outra data que eu não vou lembrar hoje, cai sempre no segundo domingo do mês, não é? Só que a nossa ceia aqui na igreja é no segundo domingo do mês. Vocês veem que a gente não tem nada muito assim para as mães, teatro, ou sei lá o quê, para os pais, ou um monte de coisa? Vocês veem que a gente não faz isso? Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela está acima de qualquer outra comemoração. Entendeu? Eu jamais vou deixar a ceia para celebrar outra coisa. Por quê? Porque, além de tudo, a ceia, ela tem espiritualmente um significado muito grande. Ela nos traz vida espiritual. Ela nos alimenta espiritualmente o participar da ceia corretamente. Então, assim, eu não posso deixar do alimento do céu para me alimentar com coisas terrenas, meramente terrenas. Nós sempre damos, sim, uma lembrancinha para as mães, oramos pelas mães, oramos pelos pais e tudo mais. Mas a gente nunca vai deixar ou fazer a ceia atropelado por causa de outra programação. A ceia é sempre em primeiro lugar. Também nós não fazemos propaganda da ceia, né? Vocês não vêem nenhum post lá. Domingo é ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia, ela deve ter importância para mim. Eu preciso valorizar a ceia. Eu preciso participar da ceia pela importância que ela tem para mim. Não porque o pastor está falando, ou porque isso, porque aquilo. A ceia, ela deve ser importante para mim. Eu devo entender que ela representa isso tudo que eu falei aqui. O sangue de Jesus que está sobre mim, que me livra da morte.
que me livrou do pecado, que me tirou das trevas, né? Como a Bíblia diz, para a maravilhosa luz. E se eu não valorizar a ceia que simboliza tudo isso, então nós não fazemos propaganda da ceia. Você, individualmente, tem que saber valorizar a ceia do Senhor. A ceia não é uma propaganda para as pessoas virem para a igreja, irmãos. Até porque tem muita gente que vem no culto de ceia e leva uma vida tudo torta e participa da ceia. E se lessem o texto de Paulo lá, quando ele fala sobre a ceia, jamais fariam isso. Porque diz que aquele que come e bebe traz juízo para si. Quando eu participo da ceia indignamente, irmãos, eu estou trazendo condenação sobre mim. Em vez da ceia ser algo que me dê bênção, eu estou trazendo maldição. Porque se eu comer a ceia indignamente, eu sou culpado. Eu sou como aqueles que estavam lá, crucifica-o, crucifica-o. Entendeu? É mais ou menos isso, participar da ceia indignamente. É como se eu estivesse lá com aquela multidão dizendo, pode matar mesmo, crucifica. É muito sério a ceia do Senhor. Por que é muito sério, irmãos? Porque o inocente morreu, é morte, não foi uma coisinha à toa. Jesus não foi uma coisa à toa. Isso que nós estamos falando da dor física, que nós imaginamos só a dor física que Jesus suportou. Mas e a dor espiritual, o peso do nosso pecado que ele levou lá na cruz? Quando ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? É porque Deus era santo. E Jesus estava ali se fazendo maldito pelos nossos pecados. Então, a presença de Deus se afastou do Filho por causa dos nossos pecados, irmãos. Nós não temos noção desse peso que Jesus levou. E esse talvez tenha sido o maior sofrimento de Jesus e não a sua crucificação, que é terrível, né? Se vocês forem ver como é uma crucificação, é uma das mortes mais terríveis que Roma fazia. Então, vejam, irmãos. E aí, a gente está brincando com a ceia do Senhor, brincando. Estou com a vida tudo errada, mas hoje é domingo de ceia, vou lá, participo da ceia. Meu Deus, eu estou trazendo condenação sobre mim. Eu estou trazendo condenação sobre a minha vida. O que Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo, então come e beba. Ele não está dizendo que não é para participar, mas ele está dizendo que precisa de um conserto antes do comer e beber. Entendeu? Não é para você não participar. Irmãos, por que Paulo diz examine-se o homem a si mesmo? Porque, irmãos, nós sabemos quando a gente está errado. Não adianta bater o pé. E outra, às vezes o irmão está vendo que a gente errou numa coisa. Mas mal sabe ele que dentro do nosso coração tem um monte de coisa que ninguém viu, mas está errado. Por isso que não é para mim examinar o outro, não é para mim examinar meu filho, meu marido, sei lá quem for, irmão da igreja. É para mim, eu mesmo, porque eu sei onde eu estou errado, irmãos. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu estudo a Bíblia, eu sei onde eu estou errando. Não precisa ninguém apontar o dedão para mim. Porque muitas vezes o Espírito Santo já me avisou daquele pecado faz tempo, é eu que não quero largar. Mas não que eu não saiba que eu estou em pecado. A gente sabe. Antigamente, e alguns irmãos são mais tempo de igreja que nem eu, antigamente tinha uns diáconos que iam servir a ceia, e quando tinha algum irmão que eles sabiam que o irmão estava em pecado, eles não davam a ceia, né, irmão Rivaldo? Quando eu era pequena, eu ia na igreja com meu pai, nossa igreja lá era bem, nós tínhamos um diácono bem bravo, sabe? Aquele, era do interior, assim, ó, grandão, bravão, assim. Eu morria de medo dele quando era pequeno. Ele ia pegar, se ele, sabe, não, dava até um tapinha na mão, você não. Não se participava da ceia. Antigamente também quem estava em disciplina não participava da ceia.
porque o não participar da ceia era visto como uma punição para a pessoa que estava em disciplina. Mas não é isso, a gente examinando o texto bíblico, não é isso que Paulo diz. Paulo diz, examine-se, pois, e assim come e beba do pão. Porque, irmãos, eu preciso ter consciência da minha vida com Deus. Eu não posso depender das outras pessoas me dizer o que eu posso e o que eu não posso. Eu devo saber o que eu posso e o que eu não posso. Entende? A gente não pode, nossa vida espiritual é muito, mas muito, muito preciosa para que outras pessoas deem opinião sobre ela. Eu preciso saber se eu vou para o céu ou não, não posso. Ai, o pastor acha que eu vou para o céu. Não é o pastor que tem que achar que se eu vou para o céu. É a minha vida, é a minha eternidade. Independente se o pastor vai, se o pastor não vai, eu preciso ir, eu quero ir. Então, quem tem que saber da sua vida com Deus sou eu, é você, irmão. Não é ninguém mais, é você que tem que ter a consciência do que diz a palavra e do que, como eu estou vivendo a minha vida. Porque, irmãos, esse evangelho de facilidade que está se pregando hoje não é o evangelho de cruz, de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho de pagar preço, sim. Qual o preço que nós pagamos hoje? É o preço de viver uma vida reta, temente a Deus, que não é fácil. Se a gente disser que é fácil, é mentira. A Bíblia diz muitos nãos para nós. Não faça, não pode. E como é ruim ganhar não, né, irmãos? Nossa, a gente às vezes eu falo que a gente às vezes é que nem as crianças ali que a gente fala não. Mas por quê? Nós estamos muitas vezes assim, né? Deus fala um não para nós. Mas por quê? E aí, esse falso evangelho que tem se pregado hoje, os cristãos hoje estão mimadinhos. Né? Se Deus falar um não para os cristãos de hoje, misericórdia. Cadê, irmãos? Vocês sabem, vocês conhecem a história, como que a igreja começou? Com cristãos sendo mortos, martirizados. Vocês acham que não existe mais isso no mundo? Existe. Países comunistas ainda matam cristãos. Pessoal do islamismo mata cristãos. Esses dias eu vi eu até gravei, porque quando eu falar sobre evangelismo aqui eu vou mostrar, um menininho, uma criança, acho que 12 aninhos, se converteu num país muçulmano. Se converteu, a família jogou ele para fora de casa, os pais. Ou você nega Jesus ou você não vai morar mais conosco. A família mandou ele fora. Ele foi preso, uma criança, 12 anos. Você tem que voltar para o Islã, você não pode ser cristão. E aconteceu um monte de coisa com ele, e ele fala assim, o mundo me desprezou, minha família me desprezou, meu país me desprezou, todos me desprezaram. Mas o abraço que eu ganhei de Jesus, não há nada que supere isso. Irmãos, isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E nós aqui no Brasil não estamos, né, vivendo um evangelho de coach. Você é o centro da vontade de Deus. Você é o ponto fraco de Deus, né? Você é o ponto fraco de Deus. Você acha mesmo, irmão, que você é o ponto fraco de Deus? Entre nós aqui e aqueles que estão morrendo por causa de Cristo, quem você acha que está mais com Cristo? Então, nós precisamos rever. A ceia envolve tudo isso, irmãos. Lembre-se, você está aqui hoje porque Jesus morreu na cruz e o sangue dele está aspergido
sobre você, sobre tua vida. A morte não tem mais poder sobre você. Entendeu? Acabou. Todo o poder do inferno, do pecado, da morte acabou. O sangue do Cordeiro está sobre você. E sabe como que Deus nos vê? Porque Ele é santo, né? E nós não somos. Estamos no caminho, mas não somos. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Jesus Cristo. Através da cruz. Entende? Não, o sangue foi derramado por Ele. Ele está limpo e remido pelo sangue de Jesus. É por isso que hoje nós temos acesso a Deus. Esse acesso a Deus foi Jesus que nos deu pelo seu sangue. Então, a Páscoa para nós não tem sentido nenhum. A ceia, sim. A ceia tem todo o sentido para a igreja do Senhor. Enquanto a Páscoa apontava para o que ia acontecer, para o Cordeiro de Deus, a ceia, a gente olha para trás por aquilo que já foi feito por nós. Nós não estamos esperando acontecer, já aconteceu. O Cordeiro de Deus já morreu por nós. Nós só estamos esperando para ir morar com Ele para todo sempre. Então, irmãos, não leve a ceia de qualquer jeito, né? A Páscoa não tem a mínima importância para nós, mas a ceia é importantíssimo. Então, não brinque com a ceia. Não brinque com o tamanho sacrifício que Jesus fez. Esses dias eu assisti um filme que está na Netflix, quem tiver lá, um filme sobre Paulo. E aí conta o finalzinho da vida de Paulo na prisão lá em Roma. Assistam para vocês verem. Os cristãos sendo mortos lá por Nero. E vocês vão ver quanto longe, mas quantos quilômetros nós estamos de sermos cristãos verdadeiros. Hoje em dia, uma unha nossa quebra, a gente já deixa de Deus. Deus diz um não para nós, a gente já se revolta. Vamos ver o que muita gente pagou com a vida. Assim como Jesus. E nós aqui, brincando e participando da ceia, algo seríssimo, às vezes errado, uma vida errada, de forma errada, brincando com algo tão sério quanto é a ceia do Senhor. Então, que a partir de hoje, a nossa ceia seja diferente, seja uma ceia consciente. Não é o sangue de Jesus, não é a carne de Jesus, mas simboliza, porque a gente precisa olhar para aquele cálice e lembrar que foi sangue que nos deu a salvação. Não foi uma coisinha qualquer. O preço foi alto. Então, nós não podemos brincar com algo tão sério quanto é a ceia do Senhor.